Você quer mudar completamente a sua vida, deixar para trás todas as mágoas, ressentimentos, tristezas e daqui para frente ter uma vida feliz e maravilhosa? Então você está no lugar certo. Eu vou te mostrar como fazer isso. Existem muitas maneiras da gente mudar a nossa vida completamente. Sermos uma nova pessoa, uma pessoa mais feliz, evoluída, de acordo com aquilo que cada um acredita. Vários métodos, mas hoje eu vim trazer para você o Theta Healing. É uma técnica de cura que veio lá da Vianna Stable, nos Estados Unidos. Ela intuiu essa técnica maravilhosa e distribuiu pelo mundo. Ou seja, gente, uma pessoa quebrou todas as barreiras do preconceito, de ser apedrejada, que ela foi muito, inclusive é até hoje, por conta dessa técnica, tá? Pessoas acusando ela de querer ser melhor do que os outros, enfim. Ela ultrapassou todas essas barreiras para levar essa técnica para as pessoas. Ela poderia ter canalizado, descoberto essa técnica e ficado somente para ela ter mudado a vida dela, mas não, ela levou para o mundo inteiro e hoje existem Theta Healers por todo o mundo, eu sou uma delas. Eu recomendo que você leia sobre ela, sobre a criadora do Theta Healing. A história é maravilhosa, uma história de superação, na verdade, uma história bem parecida com a maioria da nossa, tá? Então ela veio de uma vida conturbada, de problemas de saúde grave, até o momento ali que ela canalizou e descobriu essa técnica sem cura. E aí ela teve ali, daquele momento de fundo do poço, uma iluminação e conseguiu, além de se curar, trazer para nós essa técnica para nós podermos nos curarmos. Ou seja, a pessoa do zero, acho que menos zero, ela teve essa força maravilhosa que, na verdade, se a gente for pensar direitinho, todos nós temos, né, dentro da gente. Só basta coragem e um momentinho de se olhar para dentro de nós e descobrir essa força que a gente tem. Afinal de contas, o que é o Theta Healing? Essa palavra, né, esse termo difícil algumas vezes das pessoas falarem. Theta é uma onda cerebral, ou seja, Theta é a onda que a gente entra naquele momento que a gente tá lá quase dormindo, sabe aquele momento que geralmente a gente faz uma meditaçãozinha guiada, faz a nossa oração e vai dormir, que a gente tá meio ali, não sabe se tá sonhando, se tá acordado, meio bagunçado, não sabe se o que viu, o que ouviu foi um sonho ou foi verdade. Então, essa é a onda cerebral Theta. Então, é essa onda e o healing, que significa cura, né? Então, é uma onda cerebral curadora. Essa onda, gente, como curiosidade, ela tá ligada, muitos estudos, né, ligam essa onda cerebral à manifestação. Então, assim, pra nós Theta Healers, ela faz com que nós acessamos o nosso subconsciente e dali a gente veja várias coisas, né? Memórias dessa vida, questões do nosso DNA, crenças que a gente tem limitadoras e inclusive coisas de outras vidas. Então, quer dizer, mesmo que você seja de alguma religião ou não seja de nenhuma religião e não acredite em outras vidas, não acredite em vida após a morte, da mesma forma você pode se socorrer de uma sessão de Theta Healing, tá? Nós temos meios de levar a pessoa àquela crença central, àquela cura, mesmo que ela não acredite. Uma coisa é certa, uma coisa você precisa acreditar. Para fazer uma sessão de Theta Healing, você tem que ter fé em algo superior. Então, seja Deus, seja Shiva, seja Buda, seja deusa, seja o que você acreditar, né? Tanto que a gente usa o termo criador, porque o meu Deus muitas vezes não é o mesmo que o seu.
mas é importante que você acredite em alguma coisa, certo? Então, como funciona uma sessão de Theta Healing? Basicamente, o Theta Healer conversa com o cliente dentro desse estado Theta, essa onda cerebral Theta. Então, já para começo, é feita uma meditação onde o Theta Healer leva a pessoa a este estado. Então, ela tá lúcida, tá? Não é nada assim que a pessoa vai ficar fora de si. Não, a pessoa vai estar ali conversando normalmente. A única coisa é que ela vai ter mais facilidade. Então, por exemplo, num estado normal aqui, igual eu tô falando com vocês, se você me pergunta alguma coisa meio óbvia, vamos colocar um exemplo aqui. Você se ressente com a sua filha? Óbvio que eu vou responder, não, eu amo a minha filha, eu não me ressinto em nada com ela. Só que de alguma forma eu aqui já cheguei contando na minha sessão de Theta Healing que eu tenho uma certa dificuldade de lidar com a minha filha, um exemplo, né? A gente briga bastante, a gente não se dá muito bem. Quando eu entro nesse estado Theta, então o Theta Healer me leva por essa meditação e eu entro nesse estado Theta. Quando a gente faz o teste de crença, que é um teste corporal, em outros vídeos pode ser que eu traga isso para você, ele responde ali que sim, né? O teste responde que eu ressinto a minha filha. E durante a sessão de Theta, né, as perguntas que a gente vai fazendo, vai levando por esse caminho de ressentimento. Então, é importante o quê? Estar aberto para saber coisas, para que essas respostas levem para um conhecimento e que esse conhecimento leve à resolução. Então, a gente ali, o objetivo não é saber por saber, não é se punir, né? Não é ali se culpar por um sentimento ou pelo outro, mas achar a raiz daquela crença, daquele sentimento, daquele acontecimento e modificar. Então, esse exemplo que eu acabei de dar do ressentimento, que parece ser uma coisa assim muito absurda, vindo um exemplo de uma mãe para um filho. Mas não é tanto assim. Se você pensar direitinho, por exemplo, durante a gestação, quantos sentimentos, incluindo aí o hormônio da gestação, né? E aí os acontecimentos ali na vida daquela gestante durante os 9 meses. Como que é? Né? Então, por mais que seja uma vida mais tranquila, que seja uma criança planejada, a mãe passa por várias inseguranças. Então, vamos colocar, por exemplo, assim, o mais brando que aquela questão. Como eu vou cuidar de uma criança? Será que eu sou capaz? Pronto. Esse questionamento já fez com que você gerasse ali um medo. E esse medo, ele fica ali, guardadinho nos seus sentimentos, nas suas lembranças, fica ali dentro de você e ele vai ecoando em outras áreas da sua vida. Então, o nosso subconsciente, ele tem ali o objetivo de nos proteger. Então, ele vai fazer com que algumas situações parecidas com aquela ali não aconteça. Então, ele vem, por exemplo, vamos colocar o seguinte, vir um filho na sua vida é uma evolução, é um aprendizado, é uma missão. O nosso subconsciente, ele tem a função ali também de nos proteger. Então, quer dizer, vamos continuar nesse nosso exemplo. Ter um filho, né, gerar um filho, ele vem ali como um aprendizado, uma evolução, uma missão de vida. E aí foi gerado durante essa missão o medo. Então o seu subconsciente, ele vai entender que toda vez que você se deparar com uma situação de evolução, de missão e de aprendizado, ele vai gerar o medo em você. Por quê? É como se fosse uma proteção, tá? Então o seu subconsciente, ele tá te englobando numa atmosfera para que você não sofra mais. Então ele não entende o medo como um sofrimento, ele entende o medo como uma proteção.
E aí, ok, tudo bem, seu subconsciente está te protegendo de você não sofrer, não passar coisas piores, não se dar mal na sua vida, gerando o medo. Mas aí o que acontece a longo prazo? Se você não resolve, se você não tira esse sentimento, não compreende, lá no futuro você tem ali uma oportunidade de emprego, uma inovação na sua vida, uma mudança para melhor. O que acontece? Vem o medo, fortemente aquele medo paralisante. E você não entende porque, afinal de contas, você é uma pessoa que gosta de inovações. Você é uma pessoa que gosta de aprender, de mudar, é dinâmica e não entende aquele medo ali que tá te impedindo. É dessa época. Então ele ainda tá lá. Não é que ele veio e voltou, ele ainda tá naquele lugarzinho guardado. O seu subconsciente tá te mantendo nessa bolha. Então o que o Theta Healing faz, de fato? Ele vai te conduzindo aos seus sentimentos e te conduzindo ao momento raiz que gerou aquele sentimento, aquela crença, aquela situação. Então vamos colocar nesse exemplo da gestação. Se essa crença raiz tivesse começado dessa gestação, a gente vai levando o cliente até esse momento e ali a gente substitui aquele sentimento. Como que a gente substitui um sentimento lá do passado? A gente substitui justamente levando a pessoa para esse momento e fazendo com que ela olhe esse momento sob outro ponto de vista. Porque o que vai realmente mudar a vida da pessoa não é mudar os fatos, mudar o passado, mudar o hoje, mudar o que está acontecendo, mudar quem ela é. Não. O que vai de fato mudar é mudar o ponto de vista da pessoa. Vamos lá. Um fato, um ocorrido, um acontecimento que 10 pessoas estejam olhando, cada uma das pessoas vai contar de uma maneira diferente, vai ter um sentimento diferente, não é verdade? Então, quando a gente se depara com essa situação do passado que gerou medo, a gente vai fazer com que essa pessoa olhe por outro lado e substitua. Então a gente tira esse medo e faz os downloads, os maravilhosos downloads de outros sentimentos, já com um aprendizado. Então a gente tira o que a pessoa aprendeu daquela situação e já coloca ali no lugar do medo. Para quê? Para que o seu subconsciente não tenha esse trabalho, essa proteção com você e deixe você viver, te solte para você viver, tá bom? Se a gente puder fazer aqui uma analogia para você entender ainda melhor, é o seguinte, imagina um nenenzinho começando a andar. O que o pai e a mãe faz? A mãe faz de tudo para o neném não cair, não se machucar de jeito nenhum. Então segura aqui, segura ali. Só que você imagina se essa mãe fala, não vai andar, porque eu sei que se você começar a andar, você vai ficar caindo e vai ficar se machucando. Então fica aqui, ó, coloca no berço. O que vai acontecer? Realmente, esse neném não vai se machucar, ele vai estar protegido. Mas ele também nunca vai aprender a andar e vai ficar para sempre ali naquela condição. Então é isso que o nosso subconsciente faz com a gente. Ele tenta proteger como essa mãe protegeu esse bebê. De uma forma que a gente não consegue viver, a gente não consegue se libertar e fica preso ali nos nossos próprios paradigmas. Downloads, eles fazem, de fato, downloads de sentimentos pra gente. Então, vamos começar do começo. As nossas células, elas se renovam todos os dias, certo? Todos os dias a gente perde células e elas se renovam. Essas células do nosso corpo, elas aprendem, elas são inteligentes, afinal de contas, tudo é formado ali por micro-organismos. Então, as coisas, as pessoas, certo? Os animais, tudo aqui, ó. Mínimos pontinhos, mínimos organismos se juntam e formam alguma coisa. Então, as nossas células, elas aprendem diariamente. Então, um exemplo. Você tem o costume de, sei lá, sempre ficar nervoso no trânsito. Toda vez que você tá dirigindo, você tá nervoso.
Então as suas células, o seu corpo entendeu que quando ele está no trânsito, ele tem que estar nervoso. Isso é uma coisa normal. A célula não consegue distinguir o que é bom, o que é ruim. Para você não consegue, é o que você ensinou para a célula, tá bom? Então, obviamente que se você colocar isso na sua cabeça, não chega, eu vou sair desse ciclo, eu vou ser uma pessoa mais tranquila, isso tá me fazendo mal de alguma maneira, vou mudar o meu jeito de dirigir, agora no trânsito eu vou ser uma pessoa mais serena. Com certeza você vai conseguir. Você vai se esforçando, você vai tentando, dia após dia você vai conseguir. Porém, com uma sessão de Theta Healing, você vai conseguir de hoje para amanhã. Sim, eu falo isso aqui sem medo para você. De hoje para amanhã, você vai conseguir ser a pessoa que você quer ser. E aí você fala, poxa, mas então todos os problemas do mundo estão resolvidos. Se hoje eu sou uma pessoa que passa fome, amanhã eu posso ser uma pessoa que tá bem de vida. Se hoje eu sou uma pessoa que sofro com amor, amanhã eu sou uma pessoa ali casada num relacionamento excelente. Então todo mundo pode fazer uma sessão de Theta Healing e pronto, resolvido. O universo tá bem aí demais. Não é bem assim. Por que não pode ser bem assim? Não é nem que não pode ser, é que a maioria das pessoas não tomaram o conhecimento das próprias vidas, tá? Então, do nada, eu aqui, ó, eu não tô em nenhum processo de evolução, eu não tô estudando, eu não tô sabendo nada. Eu só quero isso aqui, ó, eu vou fazer isso daí que você tá falando, essa sessão de Theta Healing, porque eu quero ganhar na loteria. Um exemplo. Vai acontecer? Não vai acontecer. Não vai. Por quê? A pessoa ela tem que ter um certo propósito. Então, quando ela chega para o Theta Healing, ela tem que estar pronta para mudança. E essa é um pouco da dificuldade das pessoas que chegam, por exemplo, para mim. Vou falar a minha experiência como profissional, como Theta Healer. Então, as pessoas chegam, se interessam, perguntam, estudam sobre e ficam com medo. E aí a gente volta o nosso exemplo do medo. Então, toda vez que essa pessoa se depara com uma evolução, se depara ali que ela vai mudar completamente a vida dela, ela é paralisada pelo medo. E por quê, né, gente? É óbvio, além dela com certeza já ter passado por algum trauma desse tipo, como o exemplo que eu dei lá atrás para vocês do medo, o subconsciente também protege da mudança. Porque a mudança, ela dá muito trabalho para a pessoa, para o cérebro, enfim. Então, geralmente a pessoa vai mudando tudo na vida dela. Ela vai se renovando. Para ela vai ser bom? Vai. Mas, como em todas as situações, né? Para você limpar uma casa, você precisa primeiro arrastar todos os móveis, levantar, fazer aquela bagunça para limpar completamente e depois pôr os móveis no lugar. Não é assim que você faz a faxina na sua casa? Dentro da gente é a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente vai tirando das nossas vidas. Tirando. Então, aquele casamento tóxico que você resolve acabar de vez, você foi empurrando com a barriga ali anos e anos e aí você fala, chega, vai dar trabalho, né? Com certeza vai dar trabalho. É aquele emprego que você não aguentava mais, mas por algum motivo na sua cabeça você tinha a obrigação de continuar. Então você fez uma sessão de Theta Healer, você vai sair de lá querendo sair desse emprego. Então vai dar trabalho para você, vai dar trabalho porque você vai ter que ouvir as pessoas falando que loucura, não sei o que, não sei o que. Só que lá no fim das contas, o que você vai ganhar com isso? Eu não digo nem que você vai ficar rico ou que, enfim, não. Você vai ganhar paz de espírito, felicidade, com certeza, e tranquilidade. Com certeza, mas assim, essas três coisas eu garanto. Selo de qualidade aqui, de veracidade, porque isso eu garanto que você vai conseguir. Mas então, por que essa pessoa que tá com medo de fazer a sessão,
E de alguma forma o Theta Healer sabe, de alguma forma não, é óbvio, né? Nós estudamos muito para saber de que aquilo vai ser um divisor de águas para a pessoa. Por que eu não posso fazer um download e tirar aquele medo? Vamos colocar aqui, tô colocando porque foi o que eu já escutei, tá? Primeiro, nenhum download, nenhum trabalho de crença, nada pode ser feito sem o aval da pessoa que está respondendo. Então, durante a sessão, tudo que a gente faz, o cliente tem que responder sim ou não, tá bom? A única coisa que nós podemos fazer sem a permissão é enviar o amor incondicional. E esse envio já se explica por si só, né? O amor incondicional é o amor do Criador. No meu caso, como eu acredito em Deus, é o amor de Deus. Então, um exemplo, alguém me fala, Ju, tem um bebê assim, assim, assado, doente ou com dificuldade de dormir, envia amor incondicional. Independente dele poder falar sim ou não, eu estarei enviando amor incondicional. E é muito mágico, é fantástico receber o amor incondicional. Eu já fiz alguns testes, né? Porque apesar de eu crer muito, eu tento me pautar em coisas para explicar para as pessoas, né? Eu entendo a dificuldade de algumas pessoas em acreditar nesse tipo de coisa, porque eu já fui uma pessoa com dificuldade de acreditar. Então eu me ponho no lugar das pessoas, né? Não vejo como uma obrigação uma pessoa que passa a maior parte da sua vida de forma dura, né? De forma triste, aquele tipo de pessoa que acha que tem que ser difícil, ela do nada simplesmente acreditar que pode ser muito bom, que pode ser feliz, que pode ser tranquilo. Eu entendo que essa pessoa, ela tem ali um certo caminho até conseguir entender e ver a realidade, né? Então, os testes que eu fiz foi o quê? Não falar nada para a pessoa. Pessoas, claro, que eu tenho mais contato, né? E enviar esse amor incondicional sem falar nada. Então, um exemplo, vou colocar assim, minha mãe, que vinha tendo alguma dificuldade para dormir ou esteja com alguma dor e eu tô sabendo disso. E eu vou ali naquele momento, um exemplo, 10 horas da noite e envio o amor incondicional para ela. De manhã eu perguntei, né? Isso realmente aconteceu. E aí, como que você tá? Como que você dormiu essa noite? Nossa, eu não... Né, a resposta dela, nossa, eu não sei o que aconteceu, mas eu dormi super bem, minha dor tá quase nada. Enfim, gente, esse tipo de coisa eu já fiz com várias pessoas, em várias situações. E a resposta é sempre essa. É muito bom. Eu já vi muitas pessoas falando, né? Ah, mas isso a pessoa tá falando que tá bem, que tá curada, que não sei o quê, porque você tá ali falando isso, né? Então tá mexendo ali, tá fazendo com que a pessoa acredite nisso. Então, por conta disso que eu fiz essas experiências, né? Então, sem a pessoa saber o que tá acontecendo, ela de fato teve uma melhora ali, né? Somente com amor incondicional. Então você imagina fazendo o trabalho de crença. O download também, né? Ele necessita do sim da pessoa para aquele download ser aceito pelo corpo dela. E ele também não faz muito sentido sem o trabalho de crenças. Então eu posso chegar aqui agora, para você que está me assistindo, e fazer vários downloads, né? Download para você ser uma pessoa mais próspera, que você tenha uma vida amorosa melhor, para que você tenha mais sorte no trabalho, enfim. Só isso até vai fazer efeito, né? Você falando aí sim, 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 vai fazer efeito, só que temporário, né? Vamos colocar aí, durante uma semana vai estar acontecendo tudo de bom com você e depois vai voltar tudo pro que era antes. Porque você não tratou a crença. Você não foi lá no centro da questão e fez esse trabalho todo para tirar, né? Vamos ilustrar assim, tirar o que estava ruim e colocar o que era bom com o download. Então ele não tem espaço, né? Você não tirou o que era ruim. Então não tem espaço, ele vai ficar ali por um tempo e vai sair.
Então é muito importante o trabalho de crenças, o trabalho de conhecimento do que realmente acontece, né? Ali com você, com o seu corpo, com a sua mente, com as suas memórias. Uma coisa muito legal é o após, né? Então já no momento da sessão, a gente costuma, tanto o terapeuta quanto o cliente, meio que a gente não lembra exatamente, né, gente? Não falo assim, não lembra 100%, porque a gente tá consciente. Mas é como mais ou menos como se fosse um sonho. Eu geralmente comparo assim a um sonho. A gente meio que vai esquecendo, sabe? Do que aconteceu. E ao fim da sessão, quem teve ali o trabalho de crenças, né, o cliente, ele se sente automaticamente aliviado. Então, como se algo de fato, né, tivesse ali saído dele, aquele peso, aquele saquinho de areia ali saiu dele e agora ele tem infinitas possibilidades. Então, vamos falar desses saquinhos de areia. Esses sentimentos ruins, né? As memórias, os acontecimentos na nossa vida geram um sentimento e esse sentimento fica gravado na gente. Isso, agora que eu vou falar para você, é uma teoria minha, tá? Então, a Havaiana, que foi a canalizadora do Theta Healing, ela tem um livro onde ela explica toda a técnica, enfim, eu sigo ali certinho, tá? Eu sou uma Theta Healer e eu sigo exatamente o que a Havaiana fala. Agora, em cima das nossas vivências, dos nossos clientes, do nosso dia a dia, do próprio Theta Healer, da própria sessão que eu faço comigo mesma, eu tiro dali, claro, algumas teorias, né? Eu tenho muitas teorias. Uma das minhas teorias sobre isso é que esse sentimento, que é esse saquinho de areia que eu falo, né? Que tá aqui dentro da gente, sabe aqueles saquinhos de areia que seguram um balão? Né? Você vai tirando um saquinho, tira o outro saquinho, tira o outro saquinho e o balão vai subindo, vai subindo, vai subindo. Pois é. Durante as sessões de Theta Healing, a gente vai tirando esses saquinhos. E uma das coisas que eu acredito que fazem se formar esses saquinhos de areia é a falta de conhecimento dos sentimentos. Então, parece ser uma coisa óbvia, gente. Sentimentos, raiva, tristeza, alegria, tal, não sei o quê. Mas não é bem assim. A gente não sabe nomear os nossos sentimentos. E isso eu posso falar por conta das sessões. Então, quando eu pergunto para a pessoa que sentimento vem em você quando você pensa nessa situação? E a pessoa fala assim, um exemplo, vem o sentimento de falta de vontade. Falta de vontade não é um sentimento, não é verdade? Então, a gente não sabe nomear os sentimentos, a gente não sabe identificar os sentimentos e por isso fica essa bagunça dentro da gente. Então, a dica que eu deixo aqui para você, se você tem filhos, incentivar sempre essa criança a falar dos sentimentos dela e direcionando ela, para não ter culpa, não ter medo de falar o que realmente ela está sentindo. Isso vai fazer muita diferença na vida adulta dela. Em contrapartida a isso, para você que é mãe e se sente super culpada, tenta dar o melhor de você todos os dias, mas fica, meu Deus, tô traumatizando o meu filho, ai, será que ele vai ficar bem? Ai, tal coisa. Gente, pela visão Theta Healer da situação, não se culpe. Sabe por quê? Uma dura realidade é, todo mundo um dia vai precisar fazer terapia. Todo mundo, não importa que tipo de terapia. Por quê? Cada um tem uma percepção. Lembra que eu falei sobre isso lá atrás? Então, um exemplo, tá? Vou trazer aqui uma ilustração. Você, nesse momento, dá um grito com o seu filho de 3 anos de idade. Mas o grito que você deu foi porque ele ia enfiar o dedo na tomada, ia levar um choque e ia sentir dor. Na sua concepção, você tá certa, você protegeu o seu filho, né? Ali mais ou menos como o nosso subconsciente, você protegeu o seu filho.
Só que provavelmente a memória do seu filho não será um grito de proteção. Ele não vai nem lembrar que ele estava enfiando o dedo na tomada. Aquele grito vai ecoar por anos e anos e anos na vida dele como uma repressão. Então, quer dizer, uma coisa boa que na percepção da criança foi uma coisa ruim. Assim como o contrário também pode acontecer, né? Quantas crianças, quantas pessoas que não passam por coisas ruins, péssimas, inaceitáveis, que elas veem como não tão ruim assim, que elas veem como uma expressão de amor da outra pessoa para com elas. Então, é uma questão de percepção. Se você pegar aí 2 irmãos gêmeos ou com idades muito próximas que foram criados exatamente iguais, um vai contar a vida de uma forma, a infância, enfim, e o outro de outra forma. Então, claro, se dedique como mãe, faça o seu melhor, porém sem culpa, porque você não consegue controlar a percepção que o seu filho tem sobre você. E assim nós vamos encerrando o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e tenha ficado com mais curiosidade ainda para procurar vários tipos de terapia que existem, para estudar mais sobre o Theta Healing. Acesse o meu site, que eu estou deixando o link aqui na descrição. Se você tiver interesse em fazer uma sessão, a sessão pode ser feita presencial ou online, tá bom? E busque mais, procure mais, evoluir. Eu vou tirar aqui uma frase. Ontem teve um evento lá na clínica que eu atendo. Nós atendemos algumas terapias holísticas e lá durante a palestra foi falado uma coisa que eu vou levar para a minha vida. Quando a gente busca se tratar, evoluir, a gente tem que buscar várias frentes. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, né, faz uma terapia ali, eu não sei, passa com um psicólogo, um exemplo, e ela coloca toda a responsabilidade, todo o futuro dela em cima daquele profissional, sendo que não pode ser dessa forma, né? Nós somos seres complexos. Nós temos vários lados ali, várias dimensões. Então, nós precisamos também de vários profissionais, de várias frentes. Nós precisamos também ler, nós precisamos ouvir, nós precisamos falar, conversar, nós precisamos nos tratar. Né? A pessoa que toma um monte de remédio, eu tomo um monte de remédio, então eu vou ficar bem. E não é dessa forma, né? Uma terapia, uma ajuda complementa a outra. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso e procurar, né? Procurar também dar valor no trabalho dos terapeutas, né? Das pessoas que estão aí para nos auxiliar tanto. Combinado? Te espero, então, na próxima segunda-feira para a gente bater mais um papo muito legal.